Oi, gente, tudo bem? No final do ano passado, a gente viu explodirem aí algumas manifestações que exigiam o fim da escala 6 por 1, que é aquela onde o trabalhador tem que atuar 6 dias da semana para poder folgar um único dia. E aí teve de tudo. Herdeiro dizendo que todo mundo tem as mesmas 24 horas, deputados bolsonaristas sendo totalmente contrários, dizendo que isso ia quebrar a economia e que cidadão de bem gosta de trabalhar. Teve o ministro do Trabalho dizendo que esse é tema para negociação entre patrão e trabalhador, na mais bela releitura de Alice no País das Maravilhas. E para surpresa de zero pessoas, as pesquisas mostram que as pessoas que estão atuando nessa escala, em sua maioria, são mulheres, mães solos, LGBTs, negros e negras. Por que será, né? Esse vai ser o tema do nosso vídeo de hoje. Aproveita já para curtir aqui o nosso vídeo, acompanhar, seguir o canal, acionar o botão de notificação, que a gente está só começando. Eu sei, tua vida não é brincadeira, porque os teus sonhos coletivos é de guerreira. O sol se põe camarada, a noite... O Censo Demográfico de 2022 apontou que a população brasileira foi estimada em 203,1 milhões de pessoas, divididos em 98,5 milhões, 48% de homens, e 104,5 milhões de mulheres, correspondendo a 51,5% da população. A maioria dessas mulheres se declararam negras, pretas ou pardas, 54%, enquanto 45,8% se declararam não negras. As mulheres também são maioria entre as pessoas em idade para trabalhar, correspondendo a 51,7%. Ou seja, a classe trabalhadora brasileira é majoritariamente feminina e negra. O censo também aponta que as mulheres chefiam 38,1 milhões dos 75 milhões de lares brasileiros. Dentre esses, 21,5 milhões de lares, 56%, tinham como pessoa de referência uma mulher negra. E 16,6 milhões, 43%, tinham como referência uma mulher não negra. De cada 10 mulheres, 7 sobrevivem com até 2 salários mínimos, sendo que 22,4% delas não possuem nenhum rendimento. 61% das famílias monoparentais chefiadas por mulheres não negras sobrevivem com até 2 salários mínimos, enquanto que 75,7% das famílias chefiadas por mulheres negras vivem nessa mesma condição. 39,9% das mulheres encontram-se nessa faixa de renda, de um salário mínimo, enquanto que 49,9% das mulheres negras e 37% dos homens negros recebem até um salário mínimo. Isso são dados de 2023. Já entre as mulheres não negras e homens não negros, esse percentual foi de 29,1% e 20,4%, respectivamente. Mesmo sendo maioria na classe trabalhadora, as mulheres são a maioria entre os desempregados. As mulheres estão em maior número na força de trabalho potencial, aquelas que buscaram, mas não estavam disponíveis para trabalhar, ou que não buscaram emprego, mas estariam disponíveis para trabalhar. Esse contexto coloca as mulheres em uma condição de grande vulnerabilidade em relação ao mercado de trabalho. Mas antes de aprofundarmos essas vulnerabilidades, é importante a gente entender como elas foram inseridas nas atividades produtivas e como que se deu a constituição da força de trabalho aqui no Brasil. Até para que a gente entenda de onde vem a origem e a base para a continuidade dessa vulnerabilidade e das desigualdades que a gente enfrenta até hoje. Antes de tudo, é preciso desconstruir o mito da mulher universal, ou seja, entender que não foi igual para todas as mulheres. Em outras formas de organização social pré-capitalista, as mulheres sempre foram parte da força produtiva, sobretudo as mulheres das classes dominadas. Aquela ideia de que as mulheres eram seres frágeis, delicados, que não eram aptas ao trabalho braçal, serviam apenas para determinar a condição de vida das mulheres ricas, né? As mulheres que eram parte da nobreza. As mulheres servas sempre trabalharam e muito, desde muito cedo. Assim, também aconteceu no capitalismo.
A ideia de que as mulheres eram rainhas do lar, que tinham que ficar ali sob a tutela do homem e só em atividades delicadas, era uma premissa das mulheres burguesas ou pequeno-burguesas, ou seja, classe média. As mulheres negras, africanas, escravizadas, as mulheres originárias dos países que foram colonizados, essas foram tratadas como força de trabalho braçal desde sempre, e em condições de muita exploração e de muita violência. Contudo, o capitalismo soube aproveitar todas as ideologias que se consolidaram antes do seu sistema em relação a colocar as mulheres como inferiores em relação aos homens. E foi em base a esse senso comum que aconteceu a inserção das mulheres no mercado de trabalho formal assalariado, considerando elas já como uma força de trabalho inferior. E por isso recebendo salários menores, tendo jornadas de trabalho excessivas, passando por condições extremamente precárias nesse ambiente de trabalho. Nós já falamos anteriormente em outros vídeos do que significou essa inserção das mulheres, porque apesar das contradições que ele trouxe, impondo aí, a dupla jornada de trabalho, uma sobrecarga de tarefa para as mulheres, colocando inclusive seus filhos nesse ambiente da fábrica, sendo também explorado, essa inserção possibilitou as mulheres se reconhecerem como parte da classe trabalhadora, como seres coletivos e também como um setor oprimido. E a partir disso puderam iniciar atividades coletivas também de reação e enfrentamento a essa condição. No Brasil, esse processo não foi muito diferente, em que pese que nós somos um país colonizado e que, portanto, contamos aí, com a chegada dos colonizadores portugueses que instituíram uma primeira forma de relação de trabalho no país a partir da escravidão. Primeiro com os povos originários, que tinham uma relação de convivência harmoniosa com a natureza, que tinham um modo de vida que era muito distinto do europeu, e que, portanto, foram coagidos a trabalhar para os colonizadores. E após muitos conflitos e a morte de milhares de pessoas indígenas no país, os portugueses, então, recorreram ao tráfico de escravos africanos para o país. Foram mais de 300 anos de escravidão que deixaram marcas significativas na nossa classe trabalhadora até hoje. A realidade com que viviam as mulheres no período de escravidão no Brasil era de grande crueldade. Elas eram colocadas para trabalhar em todo tipo de serviço, fosse no plantio de açúcar, de algodão, de café, fosse os cuidados domésticos na casa dos senhores donos de escravos. Passavam por maus tratos, violência, eram impedidas de exercer a maternidade, seus filhos eram tirados dos seus braços assim que nasciam, sofriam com a violência sexual por parte dos senhores de engenho e também sofriam com a violência por parte das mulheres que, enciumadas dos seus maridos estarem procurando as mulheres negras escravizadas, descontavam nelas próprias a sua insatisfação. Mas elas também foram parte daquele setor que organizou a resistência, que construiu os quilombos e que enfrentou esse sistema tão cruel e degradante. Muitas mulheres se negavam a ter seus filhos naquele sistema e acabavam provocando abortos ou mutilando seus órgãos genitais para impedir que suas crianças viessem ao mundo nessas condições. Entretanto, ou talvez até por essa postura, a vida dessas mulheres após a abolição da escravatura não foi muito diferente. Elas seguiram sofrendo o estigma e o preconceito na sociedade por serem mulheres negras, ex-escravas, e não foram absolvidas no mercado de trabalho, assim como os homens negros também não. Elas cumpriram um papel extremamente importante naquele período, porque foram elas que sustentaram as famílias negras a partir de atividades como costureiras, quitandeiras, lavadeiras, e seguiram trabalhando, algumas delas em casas das famílias ricas, para poder sobreviver e garantir o sustento dos seus filhos, dos seus companheiros. E embora a gente tivesse um grande contingente de população, mulheres e homens negros aqui no país,
eles não foram absolvidos ao mercado de trabalho formal, assalariado, exatamente pela remanescência do preconceito, do racismo e do sentimento de vingança da burguesia local, que optou por fazer uma grande campanha de imigração, né, de trabalhadores italianos e espanhóis para virem ocupar esses postos de trabalho. Foi só em 1930, com o advento da industrialização do país, que as mulheres foram ocupando um espaço no mercado formal de trabalho, se localizando aí, né, nessas tarefas, mas com a mesma desigualdade, com a mesma diferença salarial e de condições de trabalho em relação aos homens. A herança escravagista e a ideologia machista reproduzida pelo capitalismo faz com que as mulheres tenham condições de trabalho bastante negativas até hoje. São colocadas ali como mão de obra secundária, colocam ainda sobre suas costas como se elas fossem as responsáveis exclusivas pelo cuidado dos filhos, pelas tarefas domésticas, sendo essas tarefas colocadas como prioritárias na sua vida. E, contraditoriamente, não tem acesso aos serviços básicos de creche, de educação, de saúde, para que realmente consigam dar conta dessas tarefas e acessar o mercado de trabalho. Até hoje a gente vê a diferença salarial, a gente vê a diferença nas condições de trabalho, nos direitos garantidos, como parte dessa dinâmica histórica de inserção das mulheres nesse espaço de trabalho. Elas acabam sendo maioria nas subocupações. Do total de mulheres ocupadas no Brasil, 20,4% eram trabalhadoras por conta própria, com e sem CNPJ, o que equivale a 8,8 milhões de mulheres. Esses trabalhadores, em essência, são aqueles que prestam serviços a várias empresas ou pessoas. A intensa flexibilização das relações de trabalho, aprofundadas pela reforma trabalhista de 2017, fez crescer o desassalariamento, a quantidade de trabalhadores por conta própria e de outras formas de contratação. No terceiro trimestre de 2024, o nível de ocupação das mulheres foi estimado em 48,8%, enquanto que entre os homens esse percentual foi de 68,7%. Isso significa que mais da metade das mulheres em idade para trabalhar estão fora do mercado de trabalho, contra 31,3% dos homens. As mulheres muitas vezes veem nesse trabalho informal uma única saída para sua entrada no mercado de trabalho. Isso porque elas são geralmente demandadas de ocupações de cuidado dos filhos, de cuidado das pessoas idosas, de doentes, precisam sempre estar buscando conciliar o trabalho remunerado com o não remunerado. E aí, isso significa estar localizada nas profissões que normalmente são as que têm os piores salários, que têm as condições de trabalho mais precarizadas, que têm uma maior imprevisibilidade e que são fundamentalmente prejudiciais às mulheres. Diante dessa realidade, a gente tem cerca de 1 milhão de mulheres que estão na força de trabalho potencial, né, aquela que a gente explicou lá mais na frente do vídeo, justamente pelo elevado tempo que precisam dispor às tarefas domésticas e às tarefas de cuidados. Além disso, 30% das mulheres afirmam que já tiveram que deixar o emprego por conta da pressão dessas outras atividades que são a elas atribuídas. Ainda assim, o tempo de trabalho dedicado das mulheres ao longo de uma jornada é significativamente maior do que a dos homens, tendo aí um acúmulo de 21,3 horas semanais só de trabalho doméstico, enquanto que os homens acumulam 11 horas nessas mesmas atividades. Quando a gente vai pegar a realidade das mulheres negras, esse índice aumenta, são 22,9 horas semanais de trabalho doméstico que é colocado na sua conta. E a diferença salarial também é muito significativa. As mulheres brasileiras recebem em média 20% a menos que os homens, mesmo quando possuem ensino superior e exercem a mesma função.
Esse cenário ele é ainda pior quando a gente vai ver o rendimento das mulheres negras, que recebem cerca de 44% da renda média dos homens brancos. Embora o gap salarial entre homens e mulheres venha se reduzindo ao longo dos anos, isso ocorre a passos muito lentos. E seria necessário mais de 20 anos para que essa equiparação de fato acontecesse. Além disso, a gente tem uma realidade no Brasil que é herança direta do período escravagista, que é a condição das trabalhadoras domésticas. 1/4 das mulheres que estão no setor informal no Brasil são trabalhadoras domésticas. E dentre as 5,7 milhões de pessoas ocupadas nesse setor em 2022, 5,3 milhões eram mulheres. E 67,1% delas se declaravam pretas ou pardas. Ao longo dos anos, vem crescendo o número de trabalhadoras sem carteira e reduzindo o número daquelas que têm carteira assinada. Representam, em média, 13% das ocupações femininas entre 2016 e 2023. E, somado a isso, é uma categoria que apresenta maior vulnerabilidade dentre todas as ocupações e que tem o pior rendimento médio da economia. Então, para a gente ter um exemplo, em 2023, o rendimento médio das trabalhadoras domésticas sem carteira representou cerca de 38% do rendimento médio das mulheres brasileiras. Isso é, as mulheres já recebem menores salários quando comparadas aos homens, mas quando se trata das trabalhadoras domésticas, essa problemática se torna ainda mais profunda. E se evidencia ainda mais essa disparidade. Mesmo com toda a flexibilidade e a tentativa de se adaptar, as mulheres são as primeiras a serem demitidas no momento de crise. Foi assim durante a recessão de 2015 e 2016, quando o desemprego reduziu a oferta de trabalhos que atingiu principalmente as mulheres, e também na pandemia, quando a participação das mulheres ficou mais limitada, porque, mais uma vez, elas foram colocadas para cuidar dos filhos, dos doentes, dos idosos. E muitas perderam o emprego porque atuavam ali nos setores mais afetados, de comércio, restaurantes e outros serviços, e mesmo passado o período da pandemia e a volta do funcionamento desses estabelecimentos, muitas não conseguiram se recolocar no mercado de trabalho. Outro problema é a violência enfrentada no local de trabalho. Em 2023, o Ministério Público do Trabalho recebeu, de janeiro a julho, 8.458 denúncias de assédio no trabalho. Isso significou quase a mesma quantidade do total de denúncias no ano anterior, que foi de 8.508. A maior parte dessas denúncias corresponde ao assédio moral, mas também é crescente o índice de assédio sexual. Quando tratamos das mulheres trans, a situação é ainda pior, porque esse setor sequer é inserido no mercado de trabalho. O capitalismo se aproveita da transfobia para colocar essa população no exército de reserva e, dessa maneira, pressionar o conjunto dos trabalhadores, baixando a margem salarial de todo mundo. A população trans sofre com a transfobia desde muito cedo, e isso provoca um alto índice de evasão escolar. Desde muito cedo perdem o apoio da família e precisam se virar sozinhas. Essa dificuldade de acesso ao mercado formal de trabalho faz com que muitas delas, a maioria, acabem indo para o setor da prostituição. E quando elas conseguem acessar uma vaga de emprego fora da prostituição, acabam sendo alvo fácil da superexploração e do assédio, justamente pelo medo de terem que retornar a outro tipo de atividade. E aí é que a gente vê o absurdo que é quando as mulheres cis colocam as mulheres trans como se tivessem disputa com os seus direitos. Na verdade, o que a gente percebe é que a empatia com as mulheres trans e a luta combinada, conjunta de mulheres cis e trans fortalece a garantia de direitos para todas nós. É esse conjunto de mulheres que estão inseridas, em sua maioria, na escala de trabalho 6x1. Segundo uma pesquisa realizada na Universidade Federal Fluminense, nos setores de telemarketing, fábrica, comércio e transporte, que atuam com essa escala, 55,17% da força de trabalho são de mulheres, 81,61% são de pretos e pardos, 63,5% têm o ensino médio ou ensino superior incompleto,
e 62,1% de todos esses trabalhadores recebem até R$2.000. O que as mulheres herdam dessa jornada de trabalho é o adoecimento e sintomas crônicos de cansaço. O novo relatório global do World Mental Health Day de 2024 apontou que 54% dos brasileiros que participaram dessa pesquisa indicaram a saúde mental como o principal problema de saúde a ser enfrentado no país. A pesquisa revelou que 46% das mulheres da geração Z, ou seja, mais jovens, enfrentam impactos significativos em sua rotina devido ao estresse. Em contraste com isso, apenas 33% dos homens dessa mesma geração relatam sentir os efeitos do estresse em sua rotina. A Pesquisa Nacional de Saúde, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em 2019, apontou que 10,2% das pessoas com 18 anos ou mais receberam diagnóstico de depressão no país. Dados oriundos do Sistema de Informação de Óbitos dão conta de que o crescimento do suicídio é exponencial e a ocorrência desencadeada por adoecimento no trabalho é notória. Neste mesmo ano, foram notificados 13.000 suicídios no país, sendo que quase 12.000 casos em população de 14 a 65 anos. E destes, 10.000 casos ocorreram em pessoas em atividade de trabalho. 45% das mulheres receberam diagnóstico de ansiedade, depressão ou algum tipo de transtorno mental, segundo o levantamento da Think Olga, uma ONG voltada a questões de gênero, que realizou um panorama de saúde mental feminina com as perspectivas de 1.078 brasileiras com mais de 18 anos. Os problemas financeiros, a jornada de trabalho excessiva, a pressão estética, discriminação de gênero e sobrecarga doméstica são algumas das causas desse adoecimento. O âmbito financeiro e profissional são algumas das áreas de maior incômodo para as mulheres, seja por conta de dívidas, de remuneração baixa ou a sobrecarga de trabalho. Hoje, 60% delas querem mudar a sua situação financeira e 30% gostariam de mudança no trabalho. A insatisfação com os salários baixos e menores que os dos homens impactam a vida e a saúde mental das mulheres. E os índices são ainda piores com as mulheres da classe D e E, ou seja, a população mais pobre, as mulheres mais pobres, entre 18 e 35 anos, entre a população LGBTQIA+, e também entre as pretas e pardas. A juventude também é um setor que é extremamente impactado por essa jornada e pela falta de perspectiva de futuro. A necessidade de trabalhar foi o principal motivo apontado pelos jovens brasileiros de 14 a 29 anos que abandonaram os estudos em 2023. Isso corresponde a 41% dessa população. Essa informação é da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, a PNAD, que também é divulgada pelo IBGE. Ao todo, 9 milhões de brasileiros não terminaram o ensino médio no ano de 2023. E a maioria, 71% dos que desistiram de estudar eram negros, pretos ou pardos. E enquanto que entre os estudantes brancos, esse índice foi de 27%. Enquanto o governo Lula-Alckmin se finge de desentendido e se cala frente à demanda do fim da escala 6x1, por um lado, pelo outro, acaba aprofundando, a partir das suas medidas econômicas, essa condição de precarização do trabalho e de desigualdade. É assim com a manutenção do arcabouço fiscal, com o ataque ao seguro-desemprego, com a não revogação da reforma trabalhista e da Previdência, com a mudança, nas regras de teto do salário mínimo. Sob a justificativa de que esse tema não compete ao governo, e sim às negociações entre patrão e trabalhador, o governo do PT joga os trabalhadores na boca dos leões, ou seja, coloca os trabalhadores numa condição de vulnerabilidade frente à ganância dos patrões. Um exemplo categórico disso foi o que aconteceu no Rio Grande do Sul, com a rede de supermercados Zafari, que junto com um sindicato atrelado à patronal, estabeleceu, num acordo coletivo, uma escala de trabalho 10x1 para os seus funcionários. Ou seja, precisava ser trabalhado 10 dias para ter direito a uma folga.
Esse absurdo foi denunciado por diversos movimentos sociais e organizações políticas e, na medida em que a empresa recorreu disso na justiça, tentando impedir as manifestações, o sindicato, que deveria estar ao lado dos trabalhadores, fez a mesma coisa e recorreu à justiça burguesa para impedir que as denúncias fossem feitas. Da mesma forma que os setores que impulsionaram a organização do movimento Vida Além do Trabalho, que pauta o fim da escala 6x1, hoje organizados no PSOL, se negam a construir a unidade de ação com os setores que criticam o governo do PT e desmobilizam, não fortalecem as ações de rua, as mobilizações pela base e tentam canalizar todas as iniciativas dessa pauta para dentro do parlamento, um espaço que tradicionalmente usa as pautas dos setores oprimidos e da classe trabalhadora como moeda de troca nas negociatas e que hoje está tomado pela ultradireita, um setor que já deixou explícito que quer nos ver trabalhar até a morte. Portanto, um espaço que a gente não pode confiar. Não tem como depositar ali todas as nossas expectativas para que, de fato, o fim da escala 6x1 se torne uma realidade no país. A luta pela redução da jornada de trabalho é urgente para o conjunto dos trabalhadores no Brasil, em especial para as mulheres trabalhadoras. Ter mais tempo de descanso, de lazer, de autocuidado é o mínimo frente a esse sistema que cada vez mais explora e cada vez menos garante as condições de vida para o conjunto da população. Mas nós não temos dúvida que o fim da escala 6x1 é só uma medida dentre tantas outras que nós precisamos garantir. A dinâmica do mercado, por si só, não vai avançar para uma diminuição das desigualdades, muito menos para uma equiparação, seja de gênero, seja racial ou de qualquer outro elemento que está colocado no capitalismo como um elemento de desigualdade. Ao contrário, cada vez mais essa dinâmica de mercado tende a aprofundar essas desigualdades. E é por isso que temos que sermos nós a impor essa dinâmica de mudança. Porque a gente, inclusive, não quer só a diminuição da desigualdade, a gente quer o fim dela. Para isso, só a organização por baixo do conjunto de trabalhadores, com independência dos governos e dos patrões, apontando uma solidariedade entre aqueles setores que têm jornadas de trabalho diferentes, para garantir, de fato, a redução total da jornada de trabalho para todos os setores, sem redução de salário e sem redução de direitos. Essa é a premissa para que a gente avance nessa luta e nessa mobilização. Então, o vídeo de hoje foi sobre esse tema fundamental e que está aí bastante presente na nossa realidade. Vamos ficar atentos, as mobilizações pelo fim da escala 6x1 ainda estão acontecendo, o projeto lá no Congresso ainda não tramitou e a pressão por baixo é que vai determinar a nossa vitória nesse tema. Então é isso, se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem, acione o botão de notificação para receber os nossos outros conteúdos e não deixa de seguir o nosso canal. Eu sei, tua vida não é brincadeira, porque os teus sonhos coletivos é de guerreira. O sol se põe em